Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 5/5 de 2025, olha só, né? Que data, né? Vamos para a 29ª parte da série Jogo dos Deuses do livro do Cal Take-Rib. Muito bom. Se você não começou a assistir, né? Pega lá do começo, volta lá que vale a pena demais. É um livro que abrange muita coisa, tecnologia, política, né? Questão espiritual também. Então, não perca. Antes da gente começar, olha só, né? Quem não sabe que eu faço quadrinhos, pessoal, são roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos, né? Esses todos aqui são adultos. E esses dois que são para a família inteira, né? Os últimos que eu lancei, o Prédio e o Lambo, você pode ler com seus filhos, você adulto pode ler, obviamente, sozinho, vai se divertir, vai se emocionar. Tem trilha sonora no Spotify, os dois, tá? Então você vai ouvindo as músicas enquanto lê, cria a sensação de estar vendo um filme mesmo. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, aqui tudo que você quer entender sobre nova ordem mundial, tecnocracia, cibernética, sociedades secretas, escatologia. Eu, né, levei 7 anos para fechar essa trilogia aqui, mais de 500 páginas, vale a pena demais. Claro que todas essas informações com muita ação, muita, né, uma trama incrível, aventura, então vale a pena demais. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, uma homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, né? Onde você tem o mundo, o pano de fundo do esporte, mas mostra essa história, né, de superação. É uma história incrível, tem trilha sonora no Spotify também, então você que gosta de MMA, você vai se amarrar. Você que gosta também de uma história, né, emocionante, vai gostar também. Temos um outro dia que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, a gente aborda a questão de dependência química, droga, né? Doutrinação política, violência sexual, tá? Então, uma história forte, mas com uma mensagem também muito, muito legal sobre as armadilhas que tentam pegar os jovens quando eles entram na faculdade, na maioridade. Então, né, inspiradora, vale a pena demais. E para fechar, Comunhão, que é um suspense com terror psicológico e eletrizante sobre como enfrentar o mal face a face e não esmorecer, mas vencer o mal com o bem. Então, pessoal, esse material todo aqui você adquire diretamente comigo no meu site, tá? felipefolgose.com. O link está aqui embaixo, facinho, meu nome.com, felipefolgose.com. Eu mando para qualquer estado do Brasil, outros países também, então é só você entrar no site, você vai poder conhecer as histórias, né? Tem as artes lá para você apreciar e adquirir por lá, ou manda uma mensagem também no meu Instagram, eu deixo aqui embaixo um direct, eu explico direitinho como você recebe. Não é a Amazon, não é Mercado Livre, tá? É diretamente comigo, tá bom? O que mais? A gente aqui embaixo tem o link do Odyssey, plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal e quer se tornar apoiador ou apoiadora, é pelo Subscribestar. E eu agradeço todo mundo que apoia o canal, o link está aqui embaixo, tá? Vamos retomar aqui. Então, estamos falando aqui a respeito, né, lá da Liga das Nações, né, a primeira tentativa de implementar um governo mundial logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Então, dizendo assim, a Liga das Nações ela teve ajuda de todos os cantos, né? Em 1925, um panfleto marxista falava a respeito da causa primordial da guerra, olha, presta atenção, para resolver o problema da superpopulação humana, né? Então, dizia que era o trabalho, né, da Liga das Nações, né, de controlar a superpopulação. E, entre aspas, dizia assim, nós, pacifistas científicos, exigimos a limitação global, né, ou mundial dos nascimentos, tá? E isso vai ser efetivado através, né, de uma liga de todas as nações conjuntas com o desejo de paz debaixo da liderança da Liga das Nações. Essa é a primeira,
mensagem principal feita pelos pacifistas para a salvação da humanidade. Então, olha a mentalidade desse povo, que, né, nós vamos salvar. É o mesmo discurso que a gente ouve hoje em dia, só que hoje em dia com a questão ambientalista, mas o que? Nós vamos salvar a humanidade matando bebê. Né? Então, assim, deem o poder para nós, vamos fazer um governo mundial e a gente vai restringir nascimento. A gente vai controlar quem pode nascer, né? Bom, então a Liga das Nações, no final das contas, ela acabou falhando, né? Ela não, graças a Deus, né? Ela tinha, vamos dizer assim, internamente vários desacordos a respeito de como atuar sobre vários assuntos, né? Mas o que principalmente fez com que ela falhasse, né? E depois eles, né, obviamente a Segunda Guerra Mundial não foi só para isso, mas um dos grandes, né, usos que eles fizeram da Segunda Guerra Mundial foi forçar mais, traumatizar mais a população e os povos para aceitarem o governo global, que acabou sendo, né, a ONU, as Nações Unidas, que é o mesmo povo, o mesmo pensamento, a mesma ideologia que já queria ter sido implementado, né, sei lá, pouco menos de 20 anos antes, né, na década de 30, pela Liga das Nações. Foi o quê? Foi que os Estados Unidos, ele não aceitou se juntar à Liga das Nações, né? Mesmo após o presidente Wilson ter, vamos dizer, participado do desenvolvimento, né? E foi um grande, vamos dizer, desapontamento para o H.G. Wells, né? Que a gente já falou bastante aqui, o autor socialista fabiano, né? Ele diz o seguinte, né? Eu sou hostil à atual Liga das Nações porque eu desejo uma confederação da humanidade, né? A liga que nós desejávamos, ela deveria ter sido um governo federal de toda a Terra, né? Ela deveria controlar a guerra desde o início, né? Restringindo ou abolindo todas as armas privadas, então já o desarmamento, né? Da população, não só de governos, né? Criado e mantido, né, uma única moeda global, né? Uma legislação trabalhista, uma legislação para saúde e uma para educação. Então, né, de novo, o H.G. Wells, eu li aqui para vocês no canal, tem aqui, se vocês procurarem, o livro deles, A Nova Ordem Mundial, e o outro, Conspiração Aberta. Ele era um globalista, né, de mão cheia. Ele e toda a galera da Sociedade Fabiana, né? Então, é esse desejo do que, né, enfim, vamos desarmar a população, a gente tem uma moeda, a gente tem uma... E outra coisa, né? No livro dele, que eu estou lembrando de cabeça aqui, ele fala de uma nova religião, ele fala nós precisamos de uma nova religião. Obviamente, ele é anticristão, né? Fala, não, o cristianismo tem que ser abolido, e ele fala, nós temos que ter uma nova religião, né? Então é isso. Para ele, né, essa nova ordem seria uma revolução mundial, né? E seria um ato salvífico, seria um ato de salvação, entre aspas. Ele diz o seguinte, eu declaro a verdade, o verdadeiro caminho para a salvação. Então, de novo, né, é o quê? O homem se salvando pelo Estado, né, pelo grande ídolo, basicamente uma nova Torre de Babel, né? Essa é a verdade, né? A Bíblia diz completamente contrário, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho para a salvação, mas o H.G. Wells fala não, o Estado, né? Essa revolução mundial é o caminho para a salvação, né? Então, vamos dizer, esse pensamento messiânico dele, né, não poderia ser atingido por só um grupo, né? Por exemplo, só pela Sociedade Fabiana, por mais influência e poder que eles tinham, né? Por exemplo, né, o John Maynard Keynes, da onde sai o keynesianismo,
aquela escola econômica que inclusive, né, influencia o Brasil aqui, pós Fernando Henrique Cardoso, todo o neoliberalismo, né, é um pensamento do socialista fabiano, né? Então, por mais que eles tenham essa grande influência através dos membros, né, ainda é pouco, né, vamos dizer, para eles conseguirem implementar isso globalmente, né? Então, isso exigiria o que uma rede de movimentos correlacionados e organizações, né, pressionando basicamente tudo, né? E ele escreve, né, dizendo que essa rede, no livro A Conspiração Aberta, falando que isso é o quê? Literalmente uma conspiração aberta, uma conspiração pública, né? E ele diz o seguinte, né? O caráter da conspiração aberta agora estará claramente disponível, né? Ou vamos dizer assim, ou está amplamente divulgado, né? Ele se tornará um grande movimento global tão, tão divulgado, né, e evidente quanto o socialismo e o comunismo. Ele, na verdade, vai substituir esses movimentos. Tá? Ele será, vamos dizer, se tornará uma religião global. Tá? Essa grande assimilação de massas e grupos e sociedades será definitiva e óbvia, né? Não, será, desculpa, definitivamente e obviamente uma tentativa de engolir, a palavra aqui é swallow up, é literalmente engolir toda a população do mundo e se tornar uma nova comunidade humana. Tá? Então, pessoal, já era, né? Esse livro, A Conspiração Aberta, eu acho que é da década de 30 também, se eu não me engano. Eu não lembro agora de cabeça quando que ele escreveu. Eu não lembro se foi na década de 20 ou na década de 30. Mas, olha só, pessoal, né? Vai, 100 anos atrás ou 90 anos atrás, já estava falando literalmente isso. Vai ser uma nova religião, vai pegar o mundo inteiro, né? Isso porque, né, eu já falei para quem assiste o canal aqui, toda a liderança da Sociedade Fabiana, inclusive a fundadora Beatriz Weber, todos eram ocultistas, faziam parte do Golden Dawn. Então não era simplesmente uma instituição política, social, não. Tinha, como sempre, né, tinha um fundo espiritual, né? Eles eram ocultistas, obviamente anticristãos, né? Julian Huxley, Aldous Huxley, George Bernard Shaw, todos, né? John Maynard Keynes, que eu falei, todos. Né? Então eram, por trás de tudo que eles falavam publicamente, tinha essa conotação espiritual. Eles sabiam que eles, na verdade, estavam trabalhando para o anticristo, né? Já preparando o caminho, né, para o senhor Maitreya, né? A Liga das Nações também teve uma forte influência da Helena Blavatsky, né? Da teosofia, né? Annie Besant, todas essas, né? A Annie Besant, discípula da Madame Blavatsky, não é à toa que depois, quando a ONU foi fundada, em 48, aí, né, a Madame Blavatsky já falecida, a discípula dela na época, Alice Bale, já né, com a Lucis Trust fundada, né, que foi fundada pela Madame Blavatsky, que na época era Lucifer, né, era Publishing Company, que era uma editora chamada Lucifer, e aí mudou para Lucis Trust, né? E está até hoje ligada à ONU, no site da ONU, né? Então é o que? É o lado espiritual da ONU, né? É a política espiritual, a doutrina espiritual da ONU. É abertamente anticristã, pessoal, né? Bom, a busca do Hitler, por exemplo, por uma nova ordem europeia, né, fez com que a Europa toda, né, entrasse, né, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e
Então, a princípio, a Liga das Nações falhou. Mas não, quando você vai estudar história, você sabe que, né, o Hitler recebeu muito dinheiro, né, ele foi apoiado por movimentos que, na verdade, queriam completar o que não tinha ainda sido feito completamente na Primeira Guerra Mundial. Né. Os Estados Unidos e outras partes do mundo ocidental, né, começaram a se mobilizar, né, dizendo que, então, agora temos um inimigo em comum, né, aquela coisa, né, uma crise foi criada para trazer uma solução. Né. Em 1940, o Conselho Federal de Igrejas formou uma comissão para estudar as bases de uma paz durável. Né. O John Foster Dulles, que inclusive foi um dos criadores da CIA, né, que depois também se tornaria secretário de Estado dos Estados Unidos, ele era o diretor, vamos dizer, né, desse conselho, e ele trabalhava junto com líderes de Harvard, por exemplo, né, Yale, a Universidade de Chicago, né, presidentes de seminários, professores e também líderes religiosos. Né. Então, membros dessa Igreja da Paz, né, e o Conselho Missionário Internacional fizeram parte também. E o propósito disso era o quê? Clarificar, né, o compromisso das igrejas com a nova ordem internacional, para que o poder latente do cristianismo fosse condensado em ação, numa ação efetiva. Então, basicamente, também já era o quê? Um início desse processo de ecumenismo, né? Tentando, com a desculpa da paz, né, subverter as lideranças religiosas nos Estados Unidos, né, e também, né, aqui com né, reitores de Harvard, Yale, né, e outras universidades, para transformar o cristianismo numa fé social. Né. E aí, num encontro dessa comissão em 1942, tinham 2 pontos, né, que eu vou ler aqui para vocês. Então, o primeiro era né, exigir uma completa constituição de um governo global, com poderes delegados, né, um corpo legislativo internacional, uma corte internacional com poderes adequados e uma força policial internacional com capacidade de sanções econômicas mundiais. Tá? Você está falando, peraí, não era um conselho, né, de igrejas, né? Olha que esse cara é completamente político, né? Então, basicamente, eles estavam, de novo, né, usando o quê? Vamos usar o poder das igrejas, usando, né, não, olha, isso é pela paz e tal, para tentar instituir um governo global. Isso em 42, antes da ONU ser fundada. Mas já, vocês estão vendo como as sementes para a ONU, então basicamente as sementes do que veio a ser a ONU já estava sendo articulado. Em 42, a Segunda Guerra ainda estava acontecendo, né? A Segunda Guerra terminou em 45. Então, aqui, ó, ponto 2, né? Então, com esses passos feitos, né, e órgãos potenciais, tal como, né, um governo mundial, há um grande número de corpos internacionais, né, com deveres específicos, tais como a Organização Trabalhista Internacional. Você quer algo mais socialista do que isso? Olha o nome, Organização Trabalhista Internacional, e várias agências, tais quais que agora estão agindo para coordenar os recursos naturais, né, a distribuição de produtos, né, e de comida,
tais órgãos devem ser adaptados para servir a ordem mundial e o governo mundial e não devem se tornar substitutos deles, né? Na operação dessas agências e no progresso em direção a um governo global, todo o esforço deve ser feito para atingir um acordo e uma cooperação voluntária de todos os participantes. Tá? E diferentes denominações, elas se uniram a esse chamado para um planejamento global. Né? O Conselho Metodista de Bispos iniciou uma cruzada para a nova ordem mundial. Então, olha o problema, pessoal. Nós estamos falando aqui da Igreja Metodista Americana. Aí você fala, mas peraí, como que pastores não têm uma visão bíblica, não conhecem a Bíblia, não leram o livro de Apocalipse? Eles não estavam entendendo que, né, isso, na verdade, você está trabalhando em favor a um governo global que será presidido pelo anticristo. Isso que eu fico, né, impressionado como, nas boas intenções, às vezes, né, de novo, o conhecimento escatológico, como não se prega nas igrejas, como não se fala, não, porque isso é tabu, né? Parece que o livro de Apocalipse não está na Bíblia, não faz parte da Bíblia, ninguém fala, ninguém lê, não é pregado. E aí, olha isso, né? Já naquela época, e se é naquela época, pessoal, hoje em dia, muita gente também, né? Tô falando aqui de evangélicos, né? De evangélico para evangélicos, dentro da igreja evangélica. Muitos participaram, pessoal, acharam que, não, a gente, né, tem que ajudar nesse sentido, estamos fazendo a coisa certa, sem o menor entendimento profético, escatológico da coisa, né? E aí, né, muitos escreveram para Washington, né, cartas apoiando essa organização global. E a resposta, né, foi tão grande, né, que fez com que o presidente o Roosevelt, na época, agradecesse os bispos, né, por ajudar a transformar a opinião pública. Então presta atenção. A igreja que deveria resistir a isso, que deveria, na verdade, educar as pessoas para entendessem o movimento que estava sendo promovido, né? A ação histórica, deveriam falar, olha, né? Eles fizeram o que? O contrário. Fizeram com que a população passasse a achar que aquilo era certo. Ao ponto do Franklin D. Roosevelt, que era um maçom, né? Foi durante o governo do Roosevelt que foi, né, que aquela nota de dólar, né, porque existiam várias outras notas, mas essa nota de hoje, cheia de simbolismo, né, da pirâmide, né, Anuit Coeptus, enfim, foi durante o governo do Roosevelt. Ele era um maçom, né? A Convenção Batista do Norte, ela também promoveu o que? Uma cruzada da nova ordem. Presta atenção, pessoal. Quando o apóstolo Paulo lá fala em 2 Tessalonicenses 2 a respeito da operação do engano, já tá agindo. Não é que vai acontecer. A operação do engano está em andamento, né? E aí o professor, né, de teologia cristã na Escola Teológica Andover Newton, né, um cara chamado F.S. Ferré, escreveu que os cristãos deveriam abraçar o planejamento socialista no contexto da unidade mundial. Tá? Bacana, né, pessoal? Né? E aí você tinha um pregador na época, o Henry E. Fosdick, defendeu o Dulles, né, que é o cara que ia criar a CIA, né? Atacou várias igrejas, chamando elas de heréticas, igrejas que se contrapunham, né, a esse movimento, dizendo que eles eram inimigos da paz. Né? A gente viu um pouco disso na pandemia, né?
Alguns líderes, não, tem que participar né? Tem que participar, tem que receber, né? Para o quê? Para as pessoas agora estarem doentes, estarem com, né, miocardite, estarem, né, um monte de gente morrendo, jovem, não, sem explicação, né? Então, de novo, pessoal, porque isso a gente precisa ter entendimento, né? E eles diziam que esse pregador moderno, modernista, né, que uma harmonia global exige novas atitudes. Então, basicamente, eu queria jogar a Bíblia, né? Como tem aqui no Brasil, alguns que falam, não, a Bíblia tem que ser atualizada, né? Aquelas coisas assim, né? E ele diz o seguinte, a paz é um problema político para a organização mundial, né? Ele disse isso, esse Fosdick, né, em 1942, né? E ele dizia que isso exigiria, né, para a tal paz o quê? Uma revolução social mundial, né? Ele dizia que uma paz, a última, né, uma paz findoura, né, vamos dizer, baseada em ideias de um novo mundo, envolve um alto preço. Então ele falava, né, aos membros da igreja que nenhum sacrifício era muito alto, né, nessa luta pela unidade do mundo, incluindo abrir mão da soberania nacional e diminuir o padrão de vida americano em favor ao bem do mundo, né? Então, de novo, já tinha coisas aqui o quê? Já o que a gente tem hoje abertamente é ESG, né? Não, você não vai ter nada, mas você vai ser feliz, né? Já estava sendo pregado de púlpito isso, né? Os católicos também participaram dessa visão planetária, né? Então promovendo uma boa vontade internacional, a Associação Católica pela Paz Internacional, ela ia contra o nacionalismo, o individualismo e o capitalismo, né? E eles avisavam, falando o seguinte, né, que a Organização Mundial por Justiça, a Paz e o Bem-Estar não significa somente uma organização, né, mas uma variedade de organizações globais, né, que abrangem governo, economia, cultura e religião. Tá? E não é à toa, né, que esse Fosdick, né, ele era de uma igreja, né, da primeira igreja presbiteriana, tá? E ele depois foi apoiado pelo John D. Rockefeller, né, que fez com que ele se tornasse pastor de uma igreja batista lá em Nova York, no Park Avenue. Né? E o irmão dele, desse Henry, né, Fosdick, desse pastor, chamado Raymond Fosdick, se tornou presidente da Fundação Rockefeller de 1936 a 1948. Então a gente vê, pessoal, como o buraco é mais embaixo, né? Como existe interesses, né? Como existe basicamente suborno, né? O cara, né, foram beneficiados, né? E isso é o quê? Falso profeta, né, pessoal? Obviamente falso profeta. Como Jesus falou, né? Vamos continuar. Então, grupos, né, ministros liberais, ministros assim, né, religiosos liberais, eles não foram os únicos pregando essa ideologia para o templo do homem, né? O templo, né, da humanidade, né? Essa linha humanista, né? Pessoas de todo tipo de sistema de crenças, né? De todos os tipos de ideologia, eles também viam de uma forma favorável essa busca, né, de um esquema global, social e político
para a salvação do homem. Então, de novo, né? O homem se salvando, né? Você tem um cara chamado Haridas Muzumdar, que era o embaixador não oficial da boa vontade da Índia para os Estados Unidos, que viajou para os Estados Unidos para promover um governo global como uma expressão política de uma única espiritualidade. De novo, a mesma ladainha, né? Então, no seu livro popular chamado, né, As Nações Unidas do Mundo, ele clamava por um governo global através da organização de uma Nações Unidas, né? Chamando para que houvesse um governo global através... desculpa, eu estou repetindo aqui o parágrafo. Então, refletindo na Segunda Guerra, né, em tentativas já que eles tinham feito, né, para criar uma autoridade internacional, o Muzumdar escreveu o seguinte: nós sonhamos com uma nova ordem mundial, mas nós falhamos em nos tornarmos merecedores dessa espiritualidade. Olha isso, né? Completamente errado espiritualmente, né? Nós temos que ser merecedores dessa nova ordem mundial, né? Primeiro que nova ordem mundial é do capeta e a gente não merece nada, né? A salvação é pela graça, né? Então tá tudo errado a visão de mundo do cara, né? Então, ele falava o seguinte: o que nós precisamos, né, é o que o meu amigo Mahatma Gandhi chamava a força da alma. A força da alma é o caminho de vida para que nós vamos dizer, para que nós entremos em harmonia com o processo cósmico, né? A consciência fundamental da vida e o aspecto essencial do universo para nós é a unidade. E o Muzumdar estava muito animado com né, na época. Ele recitava, né, o que o Henry Ford, né, que era um eugenista, né, o cara que criou a Ford, né, inclusive tinha um tal do Fordismo, né, que era basicamente uma ideologia, né, que aprovava também esse federalismo mundial. O Ford era um globalista também, né? Ele escreveu o seguinte, né? Um novo mundo, vamos dizer, brilha perante todos nós, né? Sejamos devotos, né, com toda a energia que nós temos para reconstruir o nosso mundo, né? Para criar uma sociedade mundial onde os tambores da guerra não mais irão tocar e as bandeiras serão, vamos dizer, enroladas no parlamento do homem, na federação do mundo, né? Então, de novo, pessoal, tudo, né, globalismo, né? De novo, eles criam guerra para o quê? Para forçar a população a falar: não, então, para resolver não ter mais guerra, a gente tem que abrir mão de tudo, abrir mão, né, de identidade nacional, abrir mão de, no final das contas, propriedade privada, herança, direito, né, de reprodução, para essa utopia, né, essa utopia humanista, onde o Estado vai controlar todos, né? É um falso Deus, né, pessoal? Continuando, né? Scott Nearing, que era um socialista radical que mais tarde se tornou um guru da contracultura, né? Ele falava a respeito do processo globalizante, né? Então, já em 1922, ele defendia uma Federação Mundial Econômica. É basicamente um Fórum Econômico Mundial, basicamente, né? E ele já clamava por uma nova fé, que seria uma religião social, tá? Presta atenção. Então, quando a Segunda Guerra Mundial estava se aproximando, né, já estava, vamos dizer, se desenhando, né, ele já continuava pregando
essa unidade do mundo, que seria uma síntese através da ação inspiradora dos homens do mundo que iriam refazer a civilização. Então, entre aspas, diz assim, a consciência dominante é a consciência global, né, ou mundial, ele escreveu, né? A lealdade dominante é a lealdade a lealdade global, né? Então, para ele, né, a nova ordem mundial seria tecnicamente, né, determinada como um produto de engenharia social. Né? E ele diz o seguinte, que calamidade, presta atenção, iria empurrar a sociedade, né, para aceitar a nova ordem. Então, entre aspas, diz assim, né, a resposta racional e científica para a crise mundial e para o caos mundial é uma comunidade mundial organizada. E olha a frase, né, que hoje você vê muito coach falando, né, que o que crise traz oportunidade, né? Então, ele já dizia isso naquela época, né? Por quê? Porque isso é um lema, né? É a ordem saída do caos, né? Não, o caos, eles são promotores do caos, pessoal, eles são promotores de crise. Para o quê? Para forçar a população que está vivendo a sua vida, que não vai imaginar que alguém em sã consciência iria produzir guerra, iria produzir crise para forçar. Né, as pessoas acham que não tem gente ruim no mundo, má no mundo, e fala, não, imagina, isso acontece porque aconteceu, né? Então, como que aconteceu, pessoal? Né? As coisas não acontecem assim, uma guerra. Existe muito pensamento, muito planejamento para você criar uma guerra, e uma guerra numa escala mundial, pessoal. Né? Exige tempo. Basicamente, a década de 30 toda foi preparação para a Segunda Guerra Mundial. Então, eles queriam uma guerra, eles sempre quiseram. Todas as guerras são feitas, pessoal. Né? E ele já então falava, né? Essa crise ela irá permitir o quê? Olha só o que ele diz. Manipular as emoções. A palavra não é manipular, é leveraging, né? Mas basicamente é isso. Vamos conduzir as emoções, né? Liberar as forças da mudança ideológica. Né? Essa crise irá fazer com que as pessoas queiram uma ação, né? Um call to action. Né? Basicamente, que as pessoas sejam tiradas das suas vidas para aceitar uma implementação. Né? Continua, entre aspas, a Segunda Guerra Mundial, né, com as suas grandes perdas, né, ele escreveu, o Nerin, né, será seguida por uma outra série de revoluções sociais, e isso irá garantir, né, o estabelecimento de uma organização mundial. Crises sociais são ocasiões para mudanças sociais deliberadas. Então, esse é o plano, pessoal. Né? Não adianta. Porque eles falam assim, olha, se a gente não fizer uma crise, ninguém vai querer, porque as pessoas estão trabalhando, estão vivendo suas vidas em paz, em tranquilidade. Por que alguém vai querer abrir mão da sua vida, né? Se a gente não forçar elas, se a gente não traumatizar, não bombardear, não mandar os filhos para a guerra, não criar caos. Só assim que a gente vai forçar as pessoas a aceitarem aquilo que a gente quer fazer. Essa é a... Olha, ele continua aqui. Então, modificação cultural seria a resposta. Né? Seria essa resposta que vem depois de uma tempestade social. Então, de novo. Né? Então, olha o que ele fala, continua aqui. Globalismo como aqui um palco cultural, ele fala, né? Será atingido quando as forças dominantes, né, da humanidade tomarem lugar numa escala global. A organização da sociedade mundial é o próximo passo, né, nessa mudança cultural deliberada. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu sei que às vezes, né, pode parecer, fala, nossa, mas eu nunca entendi a história como dessa forma, mas essa é a verdadeira história.
São agentes históricos que não estão interessados em paz, pessoal, se tem vida ou morte, se a gente vai viver, vai morrer, se a gente vai passar fome. Não estão preocupados com isso. O que eles querem é implementar a agenda independente de qualquer custo. Tá? Se tiver que fazer guerra, vão fazer guerra. Né? Porque o que eles querem é implementar um controle. Né? Vão falar que é paz, mas não, para tal paz deles, você vai ter que aceitar o controle mundial. Né? Bom, os três grandes poderes, os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha, eles se encontraram ao longo da Segunda Guerra, né, fazendo estratégias militares, né, negociando, vamos dizer, apoios, né, e considerando um futuro sistema internacional. Em 1941, os Estados Unidos e a Inglaterra assinaram, né, o Atlantic Charter, né, a Carta do Atlântico, antecipando um sistema permanente de segurança, que depois iria se tornar a OTAN, né, Tratado do Atlântico Norte. Em 1942, a Declaração das Nações Unidas, né, ainda as Nações Unidas não havia sido fundada, mas o movimento para a fundação das Nações Unidas já estava em andamento. Né? Então, houve uma transcrição das conversas entre o Stalin e o Roosevelt numa conferência em Teherã, que já deu, vamos dizer, um sinal daquilo que as lideranças dos aliados estavam pensando, né, a respeito da futura ONU. Né? O Roosevelt, ele imaginava uma organização mundial estabelecida debaixo dos princípios dessa aliança que estava sendo, vamos dizer, constituída durante a guerra, que viria a ser conhecido como Nações Unidas. Esse corpo iria ser, vamos dizer, composto de 3 órgãos, né? Uma Assembleia Geral, um comitê executivo feito por basicamente 10 países e um comitê, vamos dizer, policial, né? Um comitê de força, né? De forças armadas, vamos dizer assim, para garantir a preservação da paz. É aquilo que virou o corpo de paz da ONU, né? Que de paz não tem nada, né? Que iria atuar rapidamente contra qualquer violação. Então, é basicamente o que? Criar um exército global, né? Após ouvir o Roosevelt, né, o Stalin disse o seguinte, entre aspas, né, no caso, isso seria um órgão coercitivo. O que é isso? Um órgão de força. Né? E o Roosevelt explicou que essa ação policial aconteceria na Europa, por exemplo, se acontecesse na Europa, os Estados Unidos iriam enviar aviões, né, e armamento, né, enquanto, por exemplo, a Grã-Bretanha e a Rússia iriam enviar tropas. Né? E eles estariam, vamos dizer, numa forma de quarentena, né? Colocando esse país que desobedecesse numa quarentena, né? E eles seriam sujeitos a bombardeamento e até mesmo ocupação. Então, basicamente é o quê? Você é um país que tem ali o teu governo local e você tem a tua política local que vê o bem-estar dos cidadãos, né, dos cidadãos locais. Se você discordar dessa política globalista internacional, né, por exemplo, se você recusar vender tua matéria-prima barata, se você recusar fazer com que o seu país seja basicamente usado, né, extorquido, a gente vai ter autoridade de o quê? De enviar tropa, de te bombardear. E obviamente isso com uma campanha midiática para demonizar, né? Você não quis fazer parte, você vai virar um ditador, vai virar um tirano, né? Vão criar operações psicológicas, né? Para o quê? Mudar a opinião pública mundial contra essa pessoa, para o quê? Não, ele é um ditador, ele merece ser derrubado. Para a gente entrar lá e a gente, né?
E aí sim que eles derrubam governos ao longo do mundo e continuam fazendo isso, né? Aí o Stalin, né, ele sugeriu duas assembleias regionais, um corpo europeu, né, que seria liderado pela Inglaterra, Rússia e América, e outra assembleia no Oriente, né, para o resto do mundo. E basicamente isso era o mais próximo daquilo que o Winston Churchill havia proposto em dividir o mundo em 3 grandes blocos, né? 3 grandes blocos dirigidos por um só corpo, né? E então, na conclusão dessa conferência em Teherã, esses 3 líderes eles assinaram a declaração chamada Declaração dos 3 Poderes, né? E ela prometia 2 coisas: destruir a máquina militar alemã e depois procurar a paz, né, que iria, entre aspas, né, dirigir a boa vontade da grande massa dos povos do mundo e banir, né, o terror da guerra por muitas gerações. Foi bem sucedido? Obviamente não, né, pessoal? Porque tem tido conflito armado desde a Segunda Guerra, não uma mundial, mas você teve depois Guerra da Coreia, né? Guerra do Vietnã, o que não falta é guerra, né? Nos Balcãs, o que não falta é guerra. Né? Em 1944, o Departamento de Estado americano, trabalhando com as agências das igrejas, né? Eles começaram a desenvolver uma resposta americana para essa organização global. E em fevereiro de 1945, o Roosevelt, o Stalin e o Churchill convocaram outras nações, né, para criar uma ordem mundial debaixo da lei, né, e isso deveria ser uma conferência das Nações Unidas e o estabelecimento de uma organização geral internacional, né. E esse encontro aconteceu em São Francisco alguns meses depois. E assim nasceu as Nações Unidas que nós conhecemos hoje, tá? Que no final, né, claro que levou tempo, né? Daí o Rockefeller deu o terreno lá da sede da ONU lá em Nova York, né, onde é a sede das Nações Unidas, né? E rapidamente se tornou aparente que essa nova Nações Unidas criada, né, ela não seria uma federação global como eles haviam previsto, né? Mas ainda eles tinham esperança de uma verdadeira autoridade global surgisse, né? Então, vamos dizer, começaram a haver muitos pedidos, né, principalmente nos Estados Unidos, para que as Nações Unidas, isso ainda em 45, ganhasse essa capacidade global, né? Então, por exemplo, em 1946, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, no seu encontro anual, né, com um comitê especial para a paz mundial, fez a seguinte declaração, presta atenção: nós acreditamos que o objetivo dos peacemakers, né, dos pacificadores, deve ser uma organização mundial onde os princípios cristãos de ordem e justiça serão implementados. Nós acreditamos que nesse campo das relações internacionais, tal objetivo possa ser realizado somente com um tipo de governo mundial. De acordo, nós recomendamos, como batistas do Sul, a endossar o princípio de uma federação global em direção a melhorar as Nações Unidas, né? Isso antes, literalmente, da fundação das Nações Unidas, né? Enquanto as Nações Unidas ainda estavam sendo desenvolvida. Então eles estavam apoiando o desenvolvimento das Nações Unidas. De novo, pessoal,
Olha o nível de ignorância. Você fala, não é possível, quem conhece a Bíblia, né? Tudo bem, por isso que durante a Segunda Guerra Mundial, naquela crise, naquela comoção, né? Escassez de alimento, escassez, né? Todos os recursos econômicos sendo direcionados para fazer arma, né? Os filhos sendo, né? Maridos e filhos indo lutar, gente morrendo. Então, a única coisa que você pode começar a entender é esse trauma coletivo tão forte de fazer com que eles apoiassem isso, falassem, não, então a solução é isso, é um governo global, vamos apoiar, porque, né, essa guerra precisa acabar. Né? A guerra começou em 39, acabou em 45, então, né, um ano, são anos de guerra, né, anos de trauma. Se a gente, imagina, 2 anos de pandemia já foi o que foi, imagina, né, 5, 6 anos de guerra, pessoal. É, de novo, um trauma. Então chega um momento que eu estou, né, tentando, porque você fala em que outra condição, em que outra situação as pessoas não iriam prestar atenção e falar assim, peraí, como que a gente está apoiando uma iniciativa dessa? Né? Para quem conhece a Bíblia, né? Então, olha aí, né, na Conferência Nacional da Juventude Metodista, né, e na recém-formada Convenção Batista Americana, cada um deles chegaram a pensar a respeito de resoluções de um governo global durante os seus encontros, o seu encontro em 1950. Né? O texto da reunião metodista dizia o seguinte, né? Eles pediam para a abolição, né, da soberania nacional, para o estabelecimento de uma paz permanente e um eventual desenvolvimento de uma cooperação internacional efetiva de forma democrática, de um governo federal global. Né? E a Convenção Americana Batista buscou revisar e fazer emendas na instituição das Nações Unidas para fortalecer a maquinaria do governo global. Tá? Vamos encerrar aqui o nosso vídeo. Então, aí você fala assim, nossa, Convenção Batista, né? Metodistas, presbiterianos, né? Fora hinduístas, fora católicos, mas você fala, poxa, mas eles não deveriam entender isso, né? Deveria, peraí, né? A gente estamos pedindo um governo global, né? Então, por isso, pessoal, que Jesus, inclusive, fala, né? Cuidado para que não vos engane, né? Nos 3 evangelhos que ele fala sobre o final dos tempos, né? Lucas 13, Marcos 21 e Mateus 24, ele começa falando, cuidado para que não vos enganem, né? Porque num tempo de crise, né, aquilo que, quando as pessoas estão, né, em crise, em dificuldade, né, emocionalmente você já nem pensa direito, você já nem raciocina, e muitos esquecem da Bíblia, né, e começam, não, qual é que é a solução, né, um governo global? Não, vamos aceitar um governo global. Ah, não, então imagina, por isso que eu falo, né, se houver uma terceira guerra, né, que tudo indica que está vindo, e de repente surgir um cara do nada que vai trazer soluções, que vai trazer a paz, que vai fazer um acordo entre né, os árabes e os israelenses, muita gente vai falar, nossa, esse cara é demais, né? Então, se a gente já não tiver entendimento que, peraí, isso aqui já foi profetizado, né? Muita gente vai abraçar esse cara, né, pessoal? Vai falar, não, esse cara ele é o cara que trouxe a paz, ele é bom, né? A Bíblia fala, inclusive, que ele vai fazer milagre, né, pessoal? Aí, então... né? Então, de novo, qual que é o antídoto para não ser enganado? É conhecer o que a Bíblia diz, né? Porque assim você já sabe, você vai conseguir identificar, peraí, né? Isso aqui já estava escrito. Por isso que eu gosto desse livro, né? Ele, sabe, vai lá na história, traz os recibos, né? Como fala em inglês, né?
traz os recibos ali, sabe? Então, de novo, né, o que mais me assusta é como a gente viu, né, durante a pandemia, um monte de, né, ministério apoiando, não, tem que fazer, né, tem que obedecer, tem que obedecer. Então, é isso, pessoal, né? Estamos num processo escatológico, né? Teleológico, que é a palavra que eu quero. Estamos indo, a história está indo em direção ao fim dessa parte da história, né? Que a Bíblia deixa clara, ela já conta, Deus fala, né? Eu conto o fim pelo começo, né? Deus é o Senhor da história. Quando a gente tem esse entendimento, primeiro você fala, não, Deus é real, Deus existe, né? Ele sabe, porque ele é Deus, ele está fora da história, né? Mas isso é o quê? É para a gente também acalmar o nosso coração, que ele está em controle de todas as coisas, a gente confia nele, mas o que a gente precisa conhecer, né? Se a gente não conhece, a gente é facilmente enganado, né? Então, esse aqui, né, um dos motivos de eu fazer esses vídeos é isso, tentar, né, compartilhar com vocês esse conhecimento. E o principal é o quê? É a tua salvação pessoal, né? Você saber que independente do que acontecer, você está salvo, né? Você já fez as pazes com Deus, já se arrependeu, já pediu perdão, né? Já recebeu o Espírito Santo em você, já recebeu, né, o sangue de Jesus que te purifica dos teus pecados, né? Ganhou uma nova identidade, já passou a ser filho de Deus. Então, se você não fez isso ainda, eu quero te convidar a fazer essa oração, porque é pela fé, né? Se você crer no teu coração e confessar com a tua boca que Deus ressuscitou Jesus, que Ele, né, vive, que Jesus venceu a morte, né? Você é salvo, você recebe o Espírito Santo de Deus em você. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso, Pai, que eu sou falho, que eu sou pecador. E eu me arrependo, Pai. Eu não quero mais viver fazendo o que eu faço, o que me leva para longe de Ti, Senhor. Eu não quero mais viver escravizado às minhas paixões, aos meus pecados, aos vícios que me escravizam, que me prendem. E eu peço hoje, Pai, que Tu venha me livrar, Senhor. Venha quebrar toda a cadeia, Senhor. Que venha, Pai, me lavar com o Teu sangue. Que Tu venha habitar em mim, que seja entronizado em mim como Deus, como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu te confesso, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida a Ti, Pai. Eu peço que seja feita a Tua vontade na minha vida, aqui na terra como no céu. Obrigado, Senhor. Eu peço que escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu te convido, Espírito Santo, venha me transformar, renovar minha mente, curar toda emoção, toda ferida, Pai, todo trauma, toda memória, venha me lavar e purificar. Obrigado pela Tua vida que eu recebo hoje, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Toda aliança, todo pacto que eu fiz com as trevas, com o mal, hoje é quebrado, não tem mais autoridade na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu faço uma nova aliança, Pai. Uma nova e eterna aliança no Teu sangue, na autoridade do Teu nome, nome sobre todo nome. A minha vida é Tua, Pai. Eu peço a partir de hoje, me conduz, Pai, me dirige, me dá sabedoria, Pai. Venha guiar os meus passos, dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito. Eu te louvo e te agradeço pela salvação, Pai, porque hoje Tu me resgataste do império das trevas e me transportaste para o Teu reino, Pai. O reino de Jesus Cristo, Pai, do Filho do Teu amor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia é o nosso testamento, é o que testifica da tua salvação, que você agora é filho de Deus, amém? As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, compre uma Bíblia, passe a ler diariamente, passe a se alimentar diariamente, né? Ter uma rotina de comunhão com Deus, de oração também, amém? Busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo, né? Uma igreja bíblica, né? Cuidado com falsas igrejas que pregam esquerdismo, pregam, né, ideologia de gênero, seitas que, né, têm
outros livros além da Bíblia, né? Que tem profetisas e profetas que, segundo eles, são tão importantes quanto a Bíblia, cuidado, tudo isso é heresia, né? Mas ore, peça a Deus que o Espírito Santo te conduza a um lugar onde você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Então, pessoal, é isso, a gente encerra o nosso vídeo. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos, tá? Não deixem de entrar em contato, realmente vale a pena demais, material de primeiríssima qualidade. Se vocês quiserem ver a opinião de quem já leu, no meu Instagram eu deixo lá, eu posto lá, né, a resposta dos leitores, tá? Então vale a pena demais. Você vai, e é um presentaço também, quer dar um presente diferente, né, para alguém, horas e horas você lê, relê, né, realmente vale a pena, tá bom? Então, pessoal, é isso. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus. A gente se vê quinta-feira. Até a próxima. Tchau.